Thiago, sem a gente demandar já um pouco atrasadinho, né, Thiago? O Thiago da Ideal Garantidora também está apoiando aqui o evento. Eu queria que o Thiago falasse, que é a vez dele falar agora, falasse de desmistificando, né, a cobrança condominial, as garantidoras. Queria que você pudesse iniciar sua palestra. Se você quiser compartilhar a tela, você pode pedir aqui que a gente compartilha com você aqui, tá? Obrigado. Um dia ideal a todos, né? Para mim é uma satisfação mais uma vez poder conversar com tanta gente aqui boa, né? Tanta gente que faz muito pelo segmento condominial. E, Sérgio, só pegando o final da sua palavra, o que seria de nós homens sem as mulheres, né? Realmente são elas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue, só funciona o tico do homem, né? O teco não funciona, né? Então, o que seria de nós, né? Por trás de um grande homem, Sérgio, tem que ter uma grande mulher, tem que ter. Não vai para onde não. Ô, Pessoal, Tiago, deixa eu fazer só uma colocação aí nessa sua fala agora. Eu falei isso lá no evento, que por trás, né, perguntaram isso lá ao vivo, e aí me corrigiram na hora. Não falaram que é por trás, não, falaram que é do lado, porque elas nos levam e nos impulsionam para muito longe, meu amigo. Não é isso, Tiago? Concorda? Verdade, verdade. Então, ao lado de um grande homem tem que ter sempre uma grande mulher. Pessoal, eu venho conversar um pouco com vocês, tá? Sobre inadimplência, sobre cobrança garantida, esse serviço que já vem funcionando muito bem aí no Brasil há mais de 30 anos. Na verdade, eu não sou advogado, eu sou síndico profissional, sou consultor condominial, milito no segmento aí há uns 10 anos, né? E sou um desbravador, assim como muitos de vocês. Então, o que for para somar no segmento condominial, eu me proponho a fazer e me coloquei à disposição sobre a cobrança garantida. Conheço alguns de vocês, Vânia, dispenso comentários, Karine Miles, com S de sucesso, né? Anderson Mascarenhas, que trabalho Anderson vem fazendo, né? Então, assim, muita gente bacana e o pessoal que eu ainda não tenho contato, tá? Me coloco à disposição e sinta-se abraçado por mim, verdadeiramente nesse dia do síndico tão especial para muitos de nós. Pessoal, uma das dores que nós síndicos temos é a inadimplência, né? A inadimplência condominial, essa cota que foi prevista para que a gente pudesse pagar despesas ordinárias do mês. Então, é uma realidade, né? A inadimplência de fato existe, a gente não está para questionar quem deve ou quem não deve. Todos nós que vamos morar em um apartamento, em um condomínio, a gente sabe que temos a nossa responsabilidade, né, de pagamento da cota. Não vamos questionar quem deve, quem não deve. Agora, só que existe o quanto mais, né? Aquele condômino que está lá no final de semana fazendo churrasco, né? Mas só que não cumpre com a sua obrigação. A cobrança garantida, ela surgiu no Brasil aí tem mais de 30 anos, tá? Um grupo de advogados percebeu esse serviço e que se porta muito bem. Eu não vou fazer juízo de valor, não vou defender bandeiras, existem escolas que defendem um segmento, existe uma cadeia que defende outra, que critica, eu não vou fazer juízo de valor delas. Tá? Uns falam que factory, instituição financeira, tal, e para mim não passa de comentários ignorantes, tá? Que o serviço de cobrança garantida é uma prestação de serviço, né? A empresa ela é contratada pelo CNPJ do condomínio para fazer a gestão dos recebíveis. O que é que ela faz? Ela gera o boleto, ela emite o boleto para o condomínio, ela faz a cobrança, ela antecipa custas processuais, custas com certidão de ônus, e no sistema bancário D+2 ela antecipa o resultado desse trabalho. Então, para o síndico que já tem uma obrigação árdua ali de imparcialidade, de transparência, se ele tem menos um trabalho que é de cobrança, de se indispor, e ele vai poder contar 100% todo mês com esse aporte financeiro, automaticamente eu posso dizer que é show de bola, que é sensacional o serviço. Porém, eu também digo, pessoal, que nem todo condomínio tem indicação desse serviço, né? Não existe almoço de graça, existe um valor a ser pago, a empresa emite uma nota fiscal, todas as empresas têm que emitir uma nota fiscal como prestador de serviço.
né? Então, como é que funciona na prática? É feita uma análise de inadimplência do condomínio, desde a instituição do condomínio até o dia atual, e é analisado o risco. De acordo com a análise desse risco, a empresa vai precificar um percentual de serviço, que é um valor que ela vai receber mensalmente, para realizar todos aqueles serviços que eu já falei anteriormente. Então, o que o síndico precisa saber, já foi falado aqui, eu acho que foi pela CRD, que ele precisa conhecer de várias áreas e no momento oportuno ele poder passar para um especialista. Então, o síndico ele precisa conhecer a sua inadimplência, ele precisa conhecer o histórico dos seus condôminos e saber se existe a necessidade de uma contratação dessa. Tá? Pessoal, avançando nesse ponto de cobrança garantida, qual que é a vantagem para o síndico? Ele não entra em disposição, tá, com a sua comunidade, ele vai poder contar com 100% da sua previsão orçamentária. Tudo que foi decidido em assembleia, se vai aumentar a cota condominial, se vai baixar a cota condominial, se vai ser aprovado taxa extra, nenhuma empresa deve interferir, tá, nesse relacionamento, isso é um relacionamento da assembleia. Então ele vai poder fazer o aporte. Para o condomínio ele vai poder ter condição de regularizar a sua inadimplência, ele vai poder chegar para as empresas ou para a empresa, né, dizer o valor do valor que cabe no seu orçamento familiar ou o número de parcelas que ele pode pagar. Por quê? Quando a gente não tem uma cobrança garantida, o condomínio ele precisa daquele dinheiro para poder pagar as contas mensalmente, né? Então a gente traz do judiciário aquela máxima, a entrada de 30% e o saldo parcelado em 3, 4, 5, 6 vezes, porque o condomínio precisa do dinheiro. Quando você tem uma empresa de cobrança garantida sólida, transparente, ela dá essa total liberdade para o condomínio falar o valor de parcela que cabe. Bom, se ele já deve 10 mil reais, 15 mil reais, ele não vai pagar o condomínio de 3, 4, 5 vezes. Ele já tem uma taxa de condomínio de 600, ele não vai conseguir colocar mais 400, 300, 500 reais nessa parcela. Nesse acordo ele vai falhar. Mas se ele já tem uma parcela, uma cota condominial de 500, 600, seja lá qual for, e ele fala, não, empresa, eu consigo colocar mais 100 reais de parcela. Então, ele vai conseguir pagar a parcela do mês atual e ele vai conseguir regularizar a sua parcela anterior. Então, a empresa, isso que a gente fala de uma cobrança humanizada, uma empresa parceira, uma empresa que não quer contratos, tá? Ela quer viabilizar a situação do condomínio, como tantos outros prestadores de serviço que a gente tem no mercado de excelência, né? Seja o administrador, seja o contábil, seja o advogado. Então, também temos a cobrança garantida. Então, tem uma série de coisas, pessoal, que a gente precisa conhecer antes de contratar uma empresa, antes de assinar um contrato. Hoje no Brasil, Vânia fala muito disso, existem vários tipos de empresa, todo tipo de empresa, né? em toda a área. Então, o problema é quando a gente, síndico, não tem conhecimento de causa e assina um contrato leonino que só favorece as empresas. E o síndico, pessoal, quem que vai olhar um contrato que vai favorecer o condomínio? Tem que ser o seu assessor jurídico, o seu advogado, né? Porque uma vez depois que ele assina esse contrato, com cláusulas totalmente desleais e agressivas para o condomínio, deixando o condomínio refém, não tem como voltar essa situação. Eu costumo dizer que não tem como voltar o enterro, né? E como que se rescinde esse contrato? Em cima de um contrato contratual, após um contrato assinado, são cláusulas que diz o quê? A inadimplência gerada naquele período, aquela inadimplência que a empresa garantiu, o condomínio, na hora que rescinde, ele vai ter que devolver esse valor. Aí eu pergunto, qual que é o condomínio que tem estrutura de devolver uma inadimplência? Eu estou para conhecer, porque, na verdade, se já contrata uma empresa, é porque essa inadimplência ela já está descontrolada, essa gestão precisa de um suporte, certo?
E ainda tem aquela situação da inadimplência crônica dos condomínios populosos. Condomínio com um número pequeno de unidades, é fácil a gente controlar a inadimplência. Agora, um condomínio com 200, 300, 400 unidades, onde o problema financeiro no país acomete essas famílias, fica mais difícil para o síndico controlar essa situação. Então, se eu tenho um contrato lá de 1 ano e absorvi uma inadimplência de 80 mil, e chega o síndico e diz, não, Tiago, eu quero voltar o meu contrato, eu quero voltar a gerar os meus boletos. Ah, tudo bem, para você voltar a gerar, você vai ter que pagar 80 mil, que foi o dinheiro que eu já antecipei ao seu condomínio. Então, o condomínio, o síndico fica refém disso. Quem vai dar esse suporte? O advogado do condomínio, o responsável por esse suporte contratual. Então, assim, é muito delicado esse assunto, muita gente evita falar, muitos advogados eles batem contra porque, na verdade, é uma receita do advogado, tá? A cobrança extrajudicial, os honorários dos 20%. Então, muito advogado ele é contra a cobrança garantida porque eles veem com perca de receita. Aí é no momento que eu falo para os meus síndicos aqui que eu não tenho nem contrato. Você deve buscar profissionais que estejam preocupados com a saúde do condomínio e não com a saúde financeira dele. Você precisa contratar profissionais que trabalhem para o condomínio, que não trabalhem nem para a administradora, nem para você síndico, porque vocês dois passam, a instituição fica. Então, assim, são jogos de interesse. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu não tenho vínculo nenhum, eu não vendo contrato, eu estou aqui para desmistificar e falar sobre a cobrança garantida, né? Eu faço uma apresentação a nível Brasil toda semana e eu sempre falo, pessoal, me perguntam onde que está o lucro da empresa e eu falo abertamente. Me perguntam como é que é a parte legal, eu falo abertamente. Aí eles me falam, Tiago, tem que ser contratado em assembleia. Aí eu paro e digo, pessoal, eu não sou advogado, eu vou interpretar o Código Civil 1348 no parágrafo 2º, no meu entendimento, e eu quero que vocês me ajudem, porque sempre tem advogados na apresentação. E tem lá o 1348 no parágrafo 2º, Sérgio, que fala que o síndico pode passar total ou a administração do condomínio desde que aprovado em assembleia, salvo disposição contrária em convenção. Eu entendo disso que é a parte da administração do síndico enquanto gestor. A gente não está falando de contratação de um administrador, a gente não está falando de uma contratação de uma empresa de cobrança garantida, uma vez que isso aí é um pouco mais antigo, né? Porém, o que é que as empresas fazem? Precisa-se que aprovem na Assembleia, porque com certeza o contrato é mais agressivo e com certeza vai existir a cláusula que na rescisão o condomínio vai ter que devolver toda a inadimplência em 30 dias. Ele faz isso porque como o condomínio não vai pagar, ele vai entrar judicialmente e vai depender da mentalidade do magistrado em dar essa decisão, uma vez que foi contratado em assembleia com consentimento ali dos presentes. Então, é só mais um motivo que algumas empresas têm para se resguardar e fazer essa reserva de mercado. Eu, particularmente, eu acho contra, tá? O que eu peço muito é números e transparência do síndico para a comissão, para a administradora e para o seu jurídico, tá? Faço muita reunião com os moradores para informar, para falar como funciona. Então, o síndico que tem que fazer essa contratação com conhecimento, com a transparência de todos. Uma vez que se der alguma coisa errada, ele que vai ser o responsável, né? Então, assim, são coisas que a gente se coloca a falar e tem que se falar com muita propriedade, tá? Essa questão dessa transparência, dessa contratação. Não existe uma cobrança agressiva por conta das empresas, tá? Não deve haver uma cobrança agressiva. Juros e multa mantém o Código Civil 2 e 1, salvo o dispositivo em convenção, quando algumas convenções já falam de multa de 10% e tal. Daí algumas empresas querem acatar isso.
Então, o condomínio que deve dar as cartas, o síndico que deve dar as cartas com a sua assembleia, e as empresas elas devem só acatar esses dispositivos, Sérgio. Então, assim, é um trabalho bacana, volto a dizer, nem todo condomínio tem indicação, certo, desse serviço de cobrança garantida. Vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Entrei no condomínio da Karine Miles, certo? A Karine tem lá 100 unidades, uma cota de condomínio de R$1.000, tem uma previsão orçamentária de 100 mil mês. Um exemplo, tá, pessoal? Vai lá que ela tem uma inadimplência de 25%, ela só recebe 75 mil. Eu analisei o risco desse condomínio, entrei lá no TJ de Santa Catarina, analisei o condomínio dela e precifiquei o meu risco em 10%. Certo? Então, ela está saindo de uma inadimplência de 25, congelando em 10, tendo a certeza do recebimento desse valor. Então, assim, diferente se ela tivesse uma inadimplência de 25 e eu precificasse em 30%. Ela está saindo de 25 para uma de 30, ela está onerando a sua receita. Tá? Então, assim, a gente já fala com propriedade, uma situação, é um caso específico, você deve pegar o seu jurídico, fazer uma cobrança mais atuante, mais presente, que você consegue contornar essa situação. Então, assim, eu digo muito que quando a gente se propõe a fazer um trabalho com transparência, né, com solidez, a gente tem resultados. Não só no segmento de prestador de serviço, que eu sou, também como segmento de síndico profissional. Quando a gente dá transparência a essa população, a esses condôminos, ele com certeza o resultado vem, você consegue fazer um trabalho com mais paz, com menos dor de cabeça. Eu sou contra a taxa extra, eu aprendi com o meu professor aí, querido Sérgio Craveiro, taxa extra para mim é sinônimo de má gestão, né? Mas se você dá transparência e tem um sinistro, uma necessidade de aprovar uma taxa extra, você consegue aprovar, porque quem está lá na ponta, na base da pirâmide, que são os condôminos, ele vai dizer, não, eu confio no que o Tiago está dizendo, realmente ele precisa desse dinheiro, então vamos lá ajudar. Então, pessoal, era isso, eu não queria ocupar mais o tempo de vocês, tem muita coisa bacana para falar sobre a Ideal Garantidora, tá? Antes éramos Ideal Condomínio, mas só que éramos confundidos como administradora de condomínios, não somos administradora de condomínios, somos parceira das administradoras. Quando existe a contratação da empresa de cobrança, a administradora continua, somos parceiros para prestar o melhor serviço para o condomínio. Diferente, salvo lá, de empresas que querem fazer tudo, né? Querem fazer a cobrança garantida, querem fazer a parte administrativa, querem fazer tudo, e eu digo, e a imparcialidade? Quem vai nos fiscalizar? Né? Então, assim, existe muita coisa bacana, me coloco à disposição para falar um pouco mais de cobrança garantida, de falar sobre a Ideal Garantidora, tá? E me coloco à disposição para responder um pouco de perguntas e tirar um pouco de dúvidas. Uma coisa muito importante que tem que ficar claro também para vocês, todo contrato de cobrança garantida não pode ser subrogação. Tá? O condomínio ele não tem legitimidade de subrogar ninguém para fazer cobranças em nome dele. Todo contrato tem que ser um contrato de cessão. Toda cobrança tem que ser em nome do condomínio. Se precisar chegar à esfera judicial, o síndico que tem que ir ou mandar o seu preposto, nada pode ser em nome da empresa. Tá, pessoal? Então, eu me coloco à disposição e espero ter colocado um pouquinho de clareza mais no pensamento de vocês. E fico à disposição agora, Sérgio. Muito bem. Obrigado, Tiago, pela sua palestra, pela sua vinda aqui com a gente hoje.